Olha, vamos atualizar para vocês aqui uma informação que a gente trouxe na semana passada. A gente colocou aqui os pontos que vão ser abordados das denúncias feitas a partir de um dossiê que foi entregue à CPI da pandemia envolvendo a operadora Prevent Júnior. A Prevent Júnior, que é a Prevent Senior, desculpa. Júnior é o nome do advogado que deve... É um dos nomes do advogado que deve prestar depoimento já na próxima quarta-feira. O que acontece? A gente trouxe aqui na semana passada e vocês acompanharam os dois lados, o dossiê que traz as informações com acusações à Prevent Senior, de que a Prevent Senior teria elaborado um estudo com pacientes sem o consentimento deles e que teria, além disso, ocultado mortes que ocorreram durante esse teste. E aí há também indícios, segundo as informações enviadas à CPI da pandemia, de uma aliança com o governo federal para a promoção da hidroxicloroquina. Pois bem, a gente na semana passada ouviu o advogado da Prevent Senior e ele afirmou na entrevista que a Prevent Senior procuraria o Ministério Público e abriria uma ação do Ministério Público, e foi isso que fez hoje, a partir das informações a quais teve acesso, que, segundo a defesa, ainda são poucas. Na semana passada, a defesa informou à CNN que na CPI o advogado responsável não vai ficar calado e que ele vai rebater ponto a ponto as acusações que foram refutadas à empresa. O nome do advogado agora é assim, Pedro Benedito Batista Júnior, com depoimento marcado para quarta. E nessa ação que foi apresentada, nessa peça apresentada ao Ministério Público, a Prevent Senior sustenta essa versão de que fará ali uma estratégia de defesa trazendo contradições do que já foi colocado e divulgado amplamente a respeito das acusações que são feitas. Em determinado momento, a Prevent Senior aponta dois médicos que teriam manipulado dados entregues numa planilha à CPI. Isso também é questionado à Procuradoria-Geral da República. A Prevent Senior também fala de dados que não são reais, segundo a operadora, e que vão ser apresentados à CPI. Tem também uma fala sobre as mortes que não teriam sido computadas. São 9, segundo informações do dossiê, e na peça entregue à PGR, a operadora diz que elas ocorreram depois do período de divulgação dessa pesquisa. Pois bem, vários pontos que serão abordados na CPI, mas que já estão sendo divulgados agora pela defesa a partir desse requerimento entregue à Procuradoria-Geral da República. Concluindo, a gente tem aqui em mãos a peça que foi entregue pela operadora, se fala que afirmamos, diz a Prevent Senior, sabidamente falsas as informações que constam nesse dossiê, porque diante do quanto levantado, é muito provável que a fonte de divulgação inicial dos arquivos foram médicos que prestam serviços à Prevent Senior durante a pandemia e, portanto, têm total conhecimento da adequação das normas, diz a defesa. Não só tinham conhecimento de todos os fluxos e procedimentos internos, como conhecimento também que os hospitais da operadora, enfim, a gente vai seguindo essa nota agora. Eu daqui a pouco trago para vocês, porque ela se perdeu do meu computador. Mas, em resumo, o que diz a operadora é o que a gente já havia trazido na semana passada, dessa pontuação que será feita pela Prevent Senior. Agora sim eu trago o finalzinho para vocês, na CPI da pandemia, refutando os pontos que estão sendo colocados pelo dossiê. E o que me disse na semana passada a defesa, que houve uma advogada, e aí a suspeita de que a advogada tenha entregue as informações à CPI, procurando a operadora numa tentativa, segundo a Prevent Senior, de fazer algum acordo que acabou não sendo feito.
feito quando a empresa, segundo a empresa, procurou essa advogada novamente. E tem também a suspeita do envolvimento de médicos com ações trabalhistas. São pontos que, a princípio, estão ainda muito soltos, as informações ainda um pouco turbulentas, mas que, segundo a operadora Prevent Sênia, e aí ela afirma isso na nota também da PGR, serão esclarecidas na CPI, ponto a ponto.